Bem, estou aqui para apresentar o meu trabalho, o PCC único. Aqui que eu vou basear-se nos critérios de textos e os critérios que deram para a formação desse trabalho. Primeiro eu vou começar com essa dissertação lendo e logo depois dando o meu juízo acerca disso e experiências empíricas nos quais eles pediram aqui, é uma exigência, né, para esse trabalho, alguma experiência empírica, e eu vou demonstrar alguma experiência que eu já tive em nível educacional que pode razoavelmente dar um norte. Essa é a minha dissertação. Então eu começo aqui fazendo essa ressalva, né? Então existem dois textos. Os dois textos. Esses dois textos foram adaptados, né, para fins de ilustrações. E diz aqui, é dito, a partir do tema abordado no texto 1 e 2, faça o que se pede nos itens. Então vamos ver o que se pede no item. Com base no contexto escolar, você pode visitar uma escola para observar como acontece o atendimento aos alunos com deficiência e escreve sobre a relação entre o direito de aprender e a educação exclusiva. Bem, está falando de dois direitos, duas normas indissociáveis para um Estado civil, né? Uma é o direito de aprender e o outro é a educação exclusiva. Inclusiva, no caso, né? Exclusiva não, desculpem isso. Bem, eu vou dar um norte acerca dessas duas temáticas e depois apresentar uma experiência empírica no qual eu tive. A primeira, o modo de entender-se o direito de aprender é que todo mundo tem o direito de aprender. Muitos filósofos, muitos sociólogos, muitos pensadores se limitaram ou assumiram essa proposição como verdadeira, pois a educação é a base, é algo basilar para se constituir o ser humano. Então, todas as pessoas têm direitos de aprender aquilo que no qual constitui a idiosincrasia do ser humano, né? Então a gente não vai paulatinar algumas pessoas, a gente não vai segregar algumas pessoas porque eles são diferentes, né? Visto isso, a educação inclusiva é justamente isso, que existe uma segregação de pessoas dentro desse direito a aprender que está sendo postergada. Sim, essas pessoas que têm o direito de aprender, essas pessoas, o ser humano tem o direito a aprender, estão sendo segregadas. E a educação inclusiva é justamente com esse viés de incluir pessoas nesse direito de aprender. Pessoas estas que tenham algum tipo de deficiência, ou seja, algumas faculdades mentais comprometidas ou algumas partes fisiológicas também comprometidas. Então, isso é o direito de aprender. Lembro-me que, diante do ensino médio, tinha um menino, cujo qual eu esqueci o nome, que existia algumas dificuldades de juízo. Ele não juizava muito bem. Então, ele tinha alguma limitação acerca de conectividade. Ele não ficava conecto na aula. Ele não ficava. Ele sempre tinha, se alguém chamasse alguma atenção ou se um estralar de dedo, ele perdia todo o enfoque da aula. Isso é relato dele, né? Eu fui amigo dele também. Ele me relatou isso, né? Perdia todo o enfoque e etc, né? Então, é trabalhoso. Os professores e o docente têm que ter um plano de aula bem elaborado, bem direto, bem assertivo para poder tratar essa diversidade, né? Letra B. Cite e descreva duas ações relevantes para a implementação de um projeto educativo fundamentado nos princípios de inclusão escolar. Bem,
Eu ajuizo que, na minha convicção, dos projetos fundamentais é tratar primeiro o humano como um fim em si mesmo. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que a gente vê aqui, seja ela tem alguma limitações ou não, tratá-la como ela da mesma categoria como humana, categoria humana, né? A partir disso a gente pode elaborar alguns projetos educativos para poder congregar as duas aulas e de modo simultâneo a gente aprender um com os outros. Primeiramente, a gente vê o nível de dificuldade da pessoa, vê o grau, isso é bem importante, isso é basilar, ver o grau de dificuldade dela para com a matéria. A partir disso, a gente pode nortear acerca do entendimento geral acerca da matéria que vai ser assumida, né, que vai ser disposta a ele, né, apresentada a ele e apresentada a toda a turma. Então, veja o grau de limitações e a partir disso a gente pode implementar um projeto. Deixe esse aluno confortável, deixe esse ambiente hostil, não deixe esse ambiente hostil, deixe isso meio harmônico, deixa espontâneo. A espontaneidade vai fazer com que esse pessoa com dificuldade ajuize que a gente está na mesma categoria, a gente está na mesma sala, a gente tá tem os mesmos espécies, vamos supor assim, limites, né? Então a gente está aí para aprender. Então isso seria, né? Com ações descritas no item B, monte um breve planejamento educativo, seguindo as orientações abaixo. Então, isso é um critério, né? Isso é um plano de aula, na verdade. Não, além de plano de aula, né? Um projeto, né? Isso aqui eu fiz no Word. Aqui, João Lucas Mendes Portela. Esse é o meu nome, né? Esqueci de apresentar. Nome do projeto. Eu nomeei Investigações de Paradigmas. Logo explico o porquê. Tema: Entendimento humano e limites. Período de 2 meses. 3 aulas por semana. Beleza. Por que eu coloquei investigações de paradigmas para esse projeto? Simplesmente, né, o nome já é autoevidente. Coloquei porque a gente vai revisar algumas formas de pensar. Eu acredito seriamente que o projeto só é bem sucedido quando a gente tem estruturas discursivas. Não é o projeto em si de vou investir isso, vou investir quantia X nesse projeto Y e vai fazer com que tenha uma melhora significativa. Não, calma. Primeiro, a gente tem que revisar alguns paradigmas de pensamento. Pensamento estes que visa também as metodologias de aula, também visa as pessoas a serem examinadas. Então, tem todo esse intuito, né? O tema: Entendimento humano e limites. Período de 3 aulas por semana, né? 3 aulas por semana eu acho que é razoável para não saturar bem, né? E esse projeto vai ter uma duração de 2 meses. As séries seria de 8º ano até o 3º ano do ensino médio, pois eu acredito que do 8º ano seria uma média, claro, uma média arbitrária, mas essa média eu fiz esse recorte por conta do grau de entendimento da pessoa. Por exemplo, um indivíduo na 5ª série, eu acredito que ele não vai ver o projeto com os mesmos olhos de quem está mais um pouco mais maduro, de 8º ano, 1º ano. Então é um grau de razoabilidade, né? Eu acredito que é razoável acreditar. Eu acredito, eita, ficou até circular, mas eu acredito que é razoável uma pessoa de 14
15, 16, 17 anos e entender o projeto a ser proposto. Objetivo: o projeto tem como finalidade esclarecer limitações humanas, cujo qual identifica que pessoas são diferentes entre si e deve reconhecer seu ônus e bônus, e também reconhecer suas limitações, assim dando ênfase nas pessoas com limitações e preconizando o entendimento acerca disso. Justamente o que eu quero falar aí é que é o que eu falei na minha dissertação inicial, né? Que pessoas têm limitações estas que devem ser identificadas para não se agravar-se. Ou seja, pessoas têm limitações o tempo todo. Isso é verdade, né? Outras pessoas têm um grau de dificuldade, um grau de limitações maior. Então a gente não faz uma dicotomia aqui entre pessoas que têm limitações e pessoas que não têm limitações. Para mim, todos têm algum tipo, uma substância de limitações em um certo ponto. Mas o que vai diferenciar é o grau. Grau este que deve ser identificado e corrigido imediatamente. Então, a gente precisa ter uma consciência disso. Primeiro, o objetivo do projeto é conscientizar. Primeiro, a consciência, primeiro, o discurso, o entendimento moral do que eu estou querendo dizer aqui, que pessoas são diferentes e devem ser tratadas de acordo como tal, é um discurso no qual consciente, no qual fica na consciência da pessoa e ela pode espontaneamente ajudar o próximo, ajudar a entender na sala de aula, não é só porque Joãozinho tem uma limitação que ele deve ser tratado como indiferente. Então, esse primeiro passo é a conscientização. Não adianta a gente ir primeiro para a pragmática, para o fazer imediato, fazer uma resolução imediata, porque primeiro tem que ter esse critério que eu estou dizendo, que é a consciência. Sem consciência não vai mudar nada, vai ser um monte de pessoas fazendo algo que não sabe por que faz. Então, somente a consciência vai mudar isso aqui. Então, o objetivo geral, preconizar a todos um entendimento das limitações humanas, assim tendo mais respeito, somente o respeito contém a boa vontade de ajudar. Justamente o que eu falei, somente a consciência, somente o respeito contém a boa vontade de ajudar. Isso acredito, isso fielmente. Né? O objetivo específico, intersecção de pessoas com limitações juntamente com pessoas com ônus e bônus. Eu estou usando esse termo, pessoas com ônus e bônus, é pessoas que, vamos supor, prodígios, dotadas, né? Pessoas que têm um grau de entendimento mais elevado. Então, essas pessoas têm ônus e bônus, né? Trabalhando com conteúdo, com pessoas onde trabalhando conteúdo. Então, essas duas esferas, né? Essas duas polaridades, trabalhando juntos e juntamente conseguindo uma progressão. Metodologia. Primeiro, acredito que apenas o diálogo como ferramentas inclusivas, como um saber dialogar, retórica e convencimento, não confundir com sofistas, logo explico isso, são necessários para despertar o interesse do sujeito e fazer com que esse projeto entre em ascensão. Segundamente, instruções particulares separadamente para que haja um entendimento condizente acerca do que está sendo falado. Justamente, né? Então, a metodologia será algo discursivo, algo intuitivo, algo que o docente chega lá, o líder do projeto, o líder do projeto chega lá, discursa, tenta utilizar de palavras de entendimento comum, tenta enfatizar alguns pontos a serem tratados. Daí, a partir daí, a gente vai tendo, a criança vai tomando consciência, né, do direito, vai tendo consciência do direito de educar, do direito de aprender, direito de incluir. Então é isso, né? A avaliação será discursiva também, para saber se a pessoa tem uma base formidável acerca disso. Eu não proponho uma prova objetiva, e sim uma prova discursiva. E essa prova discursiva vai ser avaliada a partir de professores.
Enfim, né? Esse é o fim da minha dissertação, do meu trabalho aqui. Espero que gostem. Os professores que estão avaliando aí, os professores, as pessoas, os telespectadores também que estão me ouvindo. Referências, né? Hume, Bacon, eu não coloquei o Bacon aí, mas David Hume, Francis Bacon, René Descartes, o Frege, né? O Edmund Husserl, George Moore e etc, né? Esses todos fizeram um trabalho não parecido, mas se interseça, né? Acerca das limitações humanas, né? Ética, eticidade do ato e direito. Então, obrigado por assistir.